Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Viking. Estamos aqui novamente, dessa vez para a gente continuar nosso estudo sobre Brasil. Dessa vez para a gente entender um pouco mais sobre a rede urbana brasileira, que seria mais ou menos essa relação entre cidades, né? Esse conjunto de cidades interligadas que vai existir, né? Todo esse sistema de transporte e de comunicação que existe para interligar cidades e que por causa desse sistema de interligação, você vai ver que vai criar uma hierarquia entre as cidades. E o que a gente vai ver hoje é sobre esse conceito, primeiro, de rede urbana, desse conjunto de cidades que são interligadas por redes de transporte e redes de comunicação, e que vocês vão ver que a partir dessa rede vão se criar uma hierarquia, onde vão ter cidades mais importantes do que outras. Cidades, grandes metrópoles, metrópoles urbanas, vai existir regiões metropolitanas. Então, isso que a gente vai ver hoje, sobre um pouco mais sobre as cidades brasileiras. Então, o título começa na página 54, semana 3 do volume 6. E o título do texto é A Rede Urbana Brasileira. Então vamos ler. No Brasil, existem 5.570 cidades de diferentes tamanhos que estão espalhadas pelo território nacional e fazem parte de uma ampla rede urbana, que é um conjunto de cidades interligadas umas às outras por meio de sistemas de transporte, que são rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias e de comunicação, telefonia, internet, televisão e rádio, pelos quais fluem pessoas, mercadorias e serviços e informações. Então, durante todo o território nacional vai existir essa rede, toda essa infraestrutura em relação a sistemas de transporte e de comunicação, que vão ser responsáveis por interligar as cidades, ou seja, uma se conectar com a outra, certo? Na rede urbana brasileira há uma hierarquia entre as cidades, ou seja, elas são classificadas de acordo com a força econômica e a influência que exercem sobre outras cidades. Então, essas redes de comunicação e transporte vão criar uma certa hierarquia, onde vão ter cidades populosas e mais importantes e outras menos importantes. Vão ter centros onde vai atrair mais pessoas, vão ter cidades pequenas onde não vai ter uma infraestrutura para todos o tipo de serviço, que por isso as pessoas que moram nessa cidade precisam se deslocar para uma cidade maior, e etc. Então, por causa disso, vão criar uma hierarquia. Hierarquia é quando se tem cidades que são mais importantes do que outras, certo? Então, hierarquia urbana. Você está vendo que tem uma foto aqui, né, que vai identificar bastante essa hierarquia, onde se tem uma cidade pequena aqui, ó, de Serra da Saudade, Minas Gerais, e uma cidade grande, que é Belo Horizonte, tá? Se não me engano, aqui é 786 habitantes em 2018, a Serra da Saudade, com apenas duas escolas municipais que atendem crianças de 0 a 14 anos. Então você vai ver que tem cidades que têm uma infraestrutura pública bem pouca mesmo, e cidades que já têm uma infraestrutura maior, tá? Então, hierarquia urbana. O significado e a importância que as cidades assumem na rede urbana definem a hierarquia urbana, né? Então, a importância que uma cidade tem para uma região e o significado que ela tem meio que vai fazer qual hierarquia ela deva ter em relação a outras cidades. As metrópoles são as principais cidades dessa hierarquia, em razão da população e da importância econômica. Então, as metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as capitais dos estados, elas vão ser, dentro dessa hierarquia, as cidades mais importantes, regionalmente e as outras até nacionalmente, igual no caso de São Paulo, igual no caso da Brasília, que é a capital do país, ou São Paulo, que é a capital econômica, e Rio de Janeiro, que é a capital cultural, vamos dizer assim, e também de turismo, etc. Então,
Então, dentro dessa hierarquia, as metrópoles, as grandes cidades, vão ser a que tem a maior importância. A influência das metrópoles estende-se por vastas áreas, concentrando a infraestrutura e serviços que muitas vezes não são encontrados nas demais cidades, como complexos hospitalares, centros de pesquisa científica, universidades, aeroportos internacionais, instituições financeiras, comércios especializados, grandes eventos culturais, etc. Então, o que faz a importância dessas cidades exatamente são quais tipos de serviços que ela tem, né? Por exemplo, numa cidade pequena não vai ter toda uma rede hospitalar que é responsável por prevenir câncer, por exemplo, né? Tratar câncer, fazer, enfim, todos os tipos de tratamento. Então, a pessoa que tem essa doença ou que tem doenças mais graves, que não apenas um clínico geral consegue resolver, sim um médico mais especializado, ela precisa se deslocar da cidade pequena onde ela mora para uma cidade de maior importância, uma cidade com maior população, que tem um sistema hospitalar que consiga tratar o tipo de problema que ela tem. Eu dei o exemplo do câncer, mas pode colocar outros exemplos, né? Algum problema de doença, né, que a pessoa tem e que a estrutura da cidade dela não tem a infraestrutura bastante, né, para tratar essa pessoa. Então, essa pessoa ela precisa se deslocar para uma cidade maior para ela conseguir toda a infraestrutura. Eu dei um exemplo médico, mas às vezes a pessoa que mora numa cidade pequena, ela quer fazer uma faculdade, então ela precisa se deslocar para uma cidade maior para prestar vestibular, né? Às vezes a pessoa quer ir para outro país, ela precisa ir para uma cidade onde tem um aeroporto internacional e por aí vai. Então, o tamanho da cidade faz com que ela tenha certos serviços, certo? A importância econômica, o tamanho da populacional, etc., faz que ela tenha determinados serviços que só são ofertados nessa cidade, que fazem que pessoas precisam se deslocar até ela para conseguir esse serviço. Então, isso faz com que essas grandes cidades tenham grande importância, que por isso são chamadas metrópoles. No passado, quando um morador de uma pequena cidade precisava adquirir determinado produto ou consultar um médico especializado, era necessário se deslocar para uma cidade maior. Caso não encontrasse nessa cidade os produtos ou serviços procurados, foi o que eu falei. Tinha de seguir para uma cidade maior ainda. Isso até hoje. Ele falou como no passado, mas até hoje é assim. Cidades pequenas muitas vezes apenas têm um clínico geral ou têm apenas um sistema único de saúde onde faz uma ficha técnica geral da pessoa. Mas caso a pessoa precise de um atendimento especializado médico, ela provavelmente ela precisa se deslocar para uma cidade maior. Atualmente, com os avanços dos meios de comunicação e transporte, a relação entre cidades não acontece necessariamente conforme a hierarquia. Em geral, eles se relacionam umas com as outras de forma direta, qualquer que seja a sua classificação. O morador de uma pequena cidade pode, sem sair de casa, ter acesso a produtos e serviços por meio de lojas virtuais ou realizar operações bancárias, por exemplo. É possível também morar em uma pequena cidade e se deslocar diariamente até centros maiores para trabalhar ou estudar. Então, com o advento da tecnologia, muitas desses serviços que muitas vezes antigamente você precisava se deslocar para uma cidade maior para resolver, que a pessoa se consiga fazer com o uso do celular. Então ele deu exemplo aqui de transações bancárias ou lojas virtuais, onde a pessoa consegue comprar e receber na loja dele, mesmo que essa cidade seja pequena, ela consegue receber o determinado produto comprado online, certo? Eh, e também tem aquela questão da migração de pêndulo, né? Que muitas vezes a pessoa mora numa cidade pequena e ela vai para a cidade maior diariamente, né? E volta no mesmo dia, apenas para estudar, apenas para fazer o que tem que fazer e voltar. Acontece isso também, tá? Então aqui tem duas fotos de Belo Horizonte, né? 2,5 milhões de habitantes que tem, certo?
Na imagem 2 é de Divinópolis, né? É uma capital regional de 236 mil. Então, a primeira é de Belo Horizonte e a segunda é de Divinópolis, que é uma capital regional. Juiz de Fora também é considerado uma capital regional, tá? Com o crescimento das cidades em direção à periferia, os territórios ocupados pelos municípios vizinhos se aproximaram, né? Ao mesmo tempo, aumentam as relações entre eles. Esse processo recebe o nome de conurbação. Com o processo de conurbação, passa a haver a necessidade de pensar em políticas e leis que incluam os municípios próximos. Isso é o que justifica a criação das regiões metropolitanas. Então, com o tempo, as cidades elas foram crescendo tanto que elas foram literalmente engolindo as cidades vizinhas, até chegar ao ponto que, numa imagem de satélite vista de cima, como essa, você não consegue distinguir onde começa ou onde termina uma cidade em relação à outra. Por exemplo, Belo Horizonte e Contagem, você não consegue distinguir onde os limites dessa cidade. Não tem uma zona rural. Tudo faz parte de uma região só. E com o tempo, eles precisaram nomear esse tipo de conurbação, que eles chamam, né, quando uma cidade junta com a outra, e dá um nome para isso. Eles deram de região metropolitana, que é o conjunto de cidades que estão ligadas a uma cidade principal, né, no qual tem todo um planejamento de transporte e tal que interligam todas elas, que fazem que elas sejam praticamente uma grande cidade inteira, certo? Não várias cidades, mas uma grande cidade. Então a região metropolitana é isso, quando junta uma cidade com a outra, até o ponto que você não consegue distinguir onde uma começa e onde termina. Então eles deram o nome disso de região metropolitana. Cidades, espaço de desigualdades. Comparando os bairros centrais com os da periferia de grandes cidades brasileiras, podemos afirmar que há uma segregação especial, ou seja, uma separação das pessoas em relação à ocupação e ao uso do espaço. O acesso aos espaços mais valorizados ou menos valorizados das cidades é determinado principalmente pela renda das pessoas. Podemos dizer então que a segregação espacial é uma das faces da desigualdade social. Então, ele destacou o problema que a gente tem nas grandes cidades brasileiras, que é a questão da desigualdade, né? Você consegue ver de forma clara regiões que têm vamos dizer assim, moradores de maior poder aquisitivo, do lado de um bairro de moradores onde não tem um mesmo poder aquisitivo, ou tem um poder aquisitivo menor, né? Tem uma renda menor. Então, essa diferença brusca de uma região para outra, muitas vezes de regiões coladas uma com a outra, né, vizinhas, se chama de segregação espacial ou desigualdade espacial. Condomínios fechados que existem em muitos locais também, e também tudo isso é um tipo de segregação, tá? Então vamos para as atividades. Atividade número 1. Imagine que você mora em Santa Serra da Saudade e sua banda internacional preferida está realizando uma turnê mundial e vai passar por algumas cidades brasileiras. Das cidades dadas como exemplo no texto da semana, a apresentação aconteceria em qual delas? Então, ele está falando dessa foto aqui, ó. Serra da Saudade, que fica em Minas Gerais, e a outra, se não me engano, a fotografia 2 é de Bom Despacho. Eu tinha falado que era Belo Horizonte. Mas, pelo que vocês estão vendo aqui, é uma cidade de 50 mil habitantes, né? São duas cidades que ficam, uma cidade média e uma cidade pequena. Mas são duas cidades que ficam em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, que ficam em Minas Gerais. E que, pensando nessa hierarquia urbana, onde as grandes metrópoles, que a gente pode colocar como as capitais, têm a grande importância, tem mais importância, grande importância, comparada a outras cidades do interior, pensando neste problema aqui da atividade número 1, onde uma banda internacional está indo para o Brasil, né? Uma banda internacional, quando vem para o Brasil, elas costumam escolher grandes metrópoles para fazer seus shows, grandes cidades ou as capitais.
Então, pensando nesse problema, sendo que a pessoa mora em Serra da Cidade, em Minas Gerais, a grande metrópole que vai ter em Minas Gerais vai ser Belo Horizonte. Então, essa pessoa, ela teria que ir para Belo Horizonte para ver o show da banda preferida, certo? Então, é esse que eu quero que vocês pensem e façam um textinho para mim. Atividade 2. Na rede urbana há uma hierarquia entre as cidades. Isso quer dizer que elas estão organizadas de acordo com a influência que exercem sobre outras cidades. No topo dessa hierarquia estão as metrópoles. Responda: o que é a rede urbana? Rede urbana está lá no começo do texto, certo? Primeira coisa aqui, rede urbana, está aqui o conceito, só vocês falarem para mim, tá? Letra B, quais são as principais características das metrópoles? Metrópolis está aqui, tá? São cidades que têm grande influência, têm vastas áreas, concentra toda a infraestrutura de serviço e tal, blá, blá. Tudo está aqui, tá? Só se fazer um textinho para mim. Número 3, observa o mapa e responda as questões. O que é uma região metropolitana? Isso vai estar nesta parte aqui, conurbação, região metropolitana. Se quiser, volta o vídeo lá quando eu falei dessa parte, no qual eu expliquei o que é a região metropolitana, quando junta duas cidades e tal, onde você consegue distinguir uma da outra, os serviços de transporte são todos interligados, etc. Tá? Então tá naquela parte lá. Em que estado está situada a região metropolitana representada no mapa? Quais são os municípios a integram? Esqueci de falar do mapa, né? Mas está aqui, é mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Você vai ver que o Rio de Janeiro está aqui, número 1, cidade mais importante. E todas essas cidades aqui são cidades que são consideradas regiões metropolitanas de Rio de Janeiro. Lembra daquela questão de não se consegue distinguir onde começa e onde termina uma cidade, vista do mapa, e o sistema de transporte é todo interligado? É isso aqui. Olha quantas cidades são interligadas ao Rio de Janeiro por completo, né? São 19 cidades. Então ele está perguntando, em que estado está situada a região metropolitana representada no mapa? Rio de Janeiro, né? Quantos municípios a integram? Você só tem que contar aqui, ou ver na legenda aqui quantos são, tá? Letra C, qual é o município mais importante da hierarquia dessa região metropolitana? Você vai ver, logicamente, a cidade principal, a cidade número 1, a que comanda tudo. Então, só dá uma olhada na legenda aqui, você vai achar, tá? E se está situada no Rio de Janeiro, qual que é a capital do Rio de Janeiro? Enfim, não tá difícil, né? Aqui, número 4, observe o mapa e responda, analise o mapa. Vocês estão vendo que é um mapa da hierarquia de regiões de influência, né, de cidades, né, hierarquia urbana. E você tem vários símbolos aqui. Esses símbolos em vermelho são grandes metrópoles nacionais, que eu considero como metrópoles internacionais também. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que é a capital do país. E pontos vermelhos menores são metrópoles nacionais. Não estou vendo nenhuma aqui, mas também podem considerar essas três, tá? As outras são metrópoles, tá vendo? Esses pontos em laranja que são geralmente as capitais, certo? Dos estados, tirando Mato Grosso, que é considerado uma capital regional, Rondônia, Roraima, você vai ver que umas vão ter capital regional, enfim. Amapá, geralmente alguns estados do centro-oeste, Mato Grosso do Sul ou do norte, Roraima, Rondônia, Amapá. Você vai ver que não vai ter metrópoles, mas nas outras regiões com maior número de população, vai ter geralmente, todos os estados vão ter uma. Na verdade, são pelo menos cada região vai ter em média 3 metrópoles aí, né? Tirando a região norte. A região norte vai ter uma, que é Manaus e Belém, tá bem? Nordeste, Fortaleza, Natal, Recife, tá vendo? Salvador. Acho que isso aqui são considerados também a capital regional, né? Aracaju, Maceió, capital regional, Natal, capital regional, São Luís, capital regional, né? Vitória considerada Belo Horizonte, uma metrópole também,
olha as linhas de interligação aqui. Goiânia também é uma metrópole, Cuiabá também é uma metrópole. Enfim, cada região vai ter em média aí uma ou duas metrópoles, tá? Dependendo de qual é essa região. Mas o que eu falei são exatamente isso. E quanto mais importante é a hierarquia urbana, mais vai ser maior vai ser as linhas de interligação com outras cidades, certo? Aqui estão as linhas de diferentes cidades, é basicamente isso, tá? Aí vai caindo, né? Capital regional B, Juiz de Fora é considerado uma capital regional C e por aí vai, certo? Então ele está perguntando, em qual região do país há maior concentração urbana e mais metrópoles? Qual região, já estou circulando aqui, vai ter as regiões, vai ser a região que mais apresenta mais metrópoles, que mais apresenta capital regional, que mais apresenta metrópoles nacionais e etc. Qual é a região onde mais se concentra isso? É a região onde tem maior população. Então, a gente já falou sobre isso, só dá uma pesquisada aí, tá? Número 5, qual a relação da charge com o que foi estudado nessa semana? Você está vendo um disco voador e lá os aliens estão falando. Assume a direção que vou descansar um pouquinho. Aí, na outra figura está aqui. Poxa, cochilei só 5 minutos e já estamos em outro planeta? Não, é o mesmo ainda. Ou seja, na mesma cidade, vocês estão vendo que tem regiões ricas aqui e de renda maior, né? Vamos dizer assim, pessoas que têm maior poder aquisitivo e bairros onde não tem, onde tem pessoas com menor poder aquisitivo, com menor renda, muitas vezes vizinho uma da outra, né? Então isso tem a ver com última coisa que a gente viu no texto, que é essa questão de segregação espacial e desigualdade social. Só dar uma lida aqui e fazer um textinho para mim, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acaba na página 58 aqui, a semana 3 do volume 6 e começa na página 54. É isso e até a próxima aula.